Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa, nosso 2. E a gente vai começar falando de um tema meio tenso, que é o ódio na internet, ou ódio na vida. Recentemente nós tivemos o Super Bowl, aquele mega evento esportivo que acontece em fevereiro. Puta, eu odeio o Super Bowl, cara. Tô brincando, é só pra ter a ver com o tema. E aconteceu um negócio que realmente acho que faz uma síntese do que é esse momento. No intervalo, tem aqueles tradicionais shows, e esse ano foi a incrível Lady Gaga. Só que na hora que o Everaldo Marques, que é o narrador principal da ESPN dos eventos americanos, chamou a Lady Gaga, chamou assim, né? Tipo, ia entrar ela e tal. Ele mandou assim: Lady Gaga, você é ridícula! Neste momento, começou um desespero no Facebook, no Alvoroço Twitter. total. Meu, quem que esse cara é? Como que ele xinga a Lady Gaga? Ele tá louco? Como assim? E começou um monte de gente falar um monte de merda. Só que quem acompanha os canais ESPN, que acompanha os esportes, sabe que é um jargão que ele usa justamente para elogiar. Então, por exemplo, o LeBron James vai fazer uma enterrada fenomenal e fala: LeBron James, você é ridículo. Só que a galera não acompanha, não sabe, mas tá ali xingando, falando mal, tipo uma... Já teve a chance de destilar o ódio ali gratuito no Facebook. Então, exatamente. Então é o ódio gratuito e ignorante. O cara não sabe o que ele tá falando. Então é uma pena. E acho que isso mostra o quanto que isso tá rolando em tudo que você vê na internet por aí. Ah tá, cara, as relações no geral na internet estão tão tristes, né, de ver, assim, essa coisa de... Eu percebo que a opinião ela não pode ser só expressada, ela tem que ser seguida de algo que envolva ódio. Então, por exemplo, você não pode ser só contra o aborto. Você não pode falar assim, eu odeio o aborto. A frase tem que ser seguida: eu odeio o aborto e eu quero que toda mulher que aborta morra, sabe? Tipo, você tem que ter uma expressão de ódio por trás, assim, sempre. Então, você não pode, por exemplo, ser só contra o Lula. Não, eu quero que o Lula morra. A Marisa morreu, nossa, merecido, tinha que morrer mesmo, sabe? Então sempre tem essa coisa do ódio envolvido na opinião, cara, e deixa as opiniões cada vez mais tristes, mas você não consegue ter uma conversa, Então, mas isso é uma coisa que tem chocado todo mundo. Mas isso é uma coisa que existe por causa da internet, ou as pessoas são assim? No dia a dia, você não ouve esse tipo de coisa. Cara, acho que... Você não dá bom dia no elevador pra alguém xingando, assim. Espero que não, né? Então, por quê? Na internet sim, no dia a dia eu talvez acho não. que talvez a internet ela abra esse espaço aí, essa coisa do você não... Se você xingar o seu vizinho no elevador, você pode tomar um soco na boca, né? E voltar pra casa com a boca sangrando, ter que dar explicação e passar vergonha. Na internet, teoricamente, não, né? As pessoas têm essa visão de que a internet é terra de ninguém, eu posso falar o que eu quiser, eu tô protegido, mesmo que não anonimamente, mas num falso anonimato, Então, não sei. O ódio ele é covarde. É isso? Sim. Antes de ter, não a internet, mas acho que as redes sociais, quando você emite uma opinião, você tinha que ir pra mídia, que era o canal onde as pessoas se expressavam. Pra você fazer isso, você tem que aparecer, você tem que se responsabilizar pela sua opinião. E na internet parece que a galera não sente isso. Sim. E quando você tá com alguém, você direciona pra alguém aquele comentário. E na internet as pessoas acho que tem a sensação que tô falando pra ninguém, tô falando pra abstrato. Que às vezes parece que as pessoas não percebem que estão falando com um ser humano que vai receber aquele xingamento. Né? Exato, eu acho que falta esse filtro que a mídia impunha, né, de certa forma. Ela filtrava a informação, né, e isso não existe mais. Mas é interessante que existe um movimento para acabar com isso. A internet não é tão anônima assim, né? Hoje é muito fácil você descobrir da onde surgiu um comentário de ódio, por exemplo, né? É muito fácil você investigar isso e descobrir o que deu origem, quem deu origem, né? Então existem, por exemplo, tem projetos de lei tramitando na Alemanha agora, né? Essa semana aqui, inclusive. Essa semana. Semana da gravação. Falando sobre isso, multar a rede social e a pessoa que emitiu ali opiniões de ódio, né? Então, mas aí que tá. Até que ponto Twitter, Facebook tem responsabilidade na opinião? Porque eles prezam pela lei lá da Califórnia de liberdade de expressão. É isso que Sim. importa pra eles. Até que ponto isso é
vale. Então, é complicado, mas infelizmente eu acho que o ser humano ele precisa de um filtro externo, cara. Mas você acha que as redes sociais precisam fazer mais pra evitar isso? Acho que sim. Mas isso Fato. não ia ser uma faca de dois gumes? Eles iam começar a bloquear um monte de comentário que não era pra ser bloqueado, ia aparecer gente reclamando, cara, teve censura, que não sei então, o quê. tecnologicamente, né, como fazer isso, acho que o cara que tiver a solução pra isso agora, ele é o próximo milionário da história aí. Então, a Alemanha ela tá fazendo isso, mas eu vi um negócio muito legal. A França é um país que tem se incomodado muito com esses comentários de preconceito, ódio a classes e tal. E parece que tem uma estatística que de todas as reclamações que são feitas ao Twitter, 87% é da França e ele só tem 1% dos usuários do Twitter. Então, os franceses estão preocupados. E quando tem essas reclamações, raramente isso gera um bloqueio. O Twitter tem que justificar que eles querem uma liberdade para os seus usuários. E a França começou agora a processar e o Twitter tem sido obrigado a identificar quem são as pessoas. Então já está rolando processo, pagamento de multa, indenização. Sim. Você vai ficar cara a cara com o cara que está falando mal de você ou querendo te estuprar, coisa do tipo assim. E acho que isso tem ajudado, de certa forma, né? Lógico, tenho certeza que sim, cara. E é a briga que a gente vê, não só lá, né? Aqui, por exemplo, a gente teve esses bloqueios todos no WhatsApp aí, Sim. por conta do governo pressionando, né, o WhatsApp, Facebook, para liberação de conversas, liberação de dados sigilosos. O fato é que tem que ser pensado algo para solucionar isso. É fato. As pessoas elas são outras pessoas nas redes sociais. É. E às vezes você vê São o cara... pessoas normais, né? Não é um bandido que tá lá falando mal de Exato, alguém. exatamente. Não é pior, pode ser o cara que faz caridade na rua, ele é o cara que é racista no Facebook, sabe? Mas aí que tá. Por que ofender alguém? Qual que é a necessidade que você tem de falar mal daquela pessoa, ofender ela? De onde vem isso? Essa Complicado, necessidade? né? Não dá pra... Acho que talvez o ser humano ele tem esse amor pelo mal, assim, um pouco, né, cara? Pela violência, pelo ódio. Eu sinto que às vezes algumas pessoas mais do que outras, mas no geral a coisa de você ver sofrimento chama a atenção das pessoas. Eu acho que esse ódio todo destilado é meio que um reflexo disso, talvez, de certa forma. Tem um psicólogo... Nossa, talvez, de certa forma, é o cúmulo do tô tirando o meu da reta, né, Você cara? edita depois. Acho que é isso que assusta, cara. A gente não... Talvez a gente não lidasse com essas questões antes, porque você não sabe muito o que seu vizinho tá pensando sobre, né, N assuntos. E agora, simplesmente, todo mundo decidiu falar de tudo, né? E aquela coisa fica ali terrível. Outra coisa que eu acho que prejudica muito isso é a forma como as redes sociais são trabalhadas ali. Então, por exemplo, o Facebook, ele exibe a informação para você de acordo com N parâmetros ali, né? Então, ele não exibe qualquer coisa, né? Ele exibe exatamente o que você quer ver. Então, a gente vive num mundo que hoje eu falo lá no Facebook, eu odeio Lula. Parece que todas as pessoas à minha volta também odeiam ele, sabe? Então vira uma coisa onde todo mundo ali fica destilando aquele ódio e falando mal daquilo. E aí se de repente uma semana depois eu mudar o meu discurso pra eu amo Lula e odeio Temer, parece que o universo conspira contra ali, muda todo o discurso, cara. Então é bizarro. Você vive num mundo paralelo ali, onde tudo que você fala tem gente concordando. Eu acho que isso te dá força de manifestar uma opinião mais forte. Porque tá aí você todo mundo fica com aquela sensação de tipo, nossa, eu odeio mesmo e eu tô certo de odiar, sabe? Então essa coisa de a opinião estar sempre em volta ali de opiniões iguais e parecidas, acho que isso acaba sendo prejudicial também. Então, não é culpa do Facebook, de Twitter, de a forma como as pessoas se expressam, não é. Mas eu acho que talvez eles pudessem ajudar de alguma forma a transformar esse conteúdo em alguma coisa melhor. Eu acho que isso tá gerando, assim, algumas coisas positivas, sabe? A primeira coisa que aconteceu recentemente foi que empresas grandes, como o McDonald's, por exemplo, elas cortaram seus anúncios do Google. Porque perceberam, através de acho que foi o The Guardian que publicou um artigo falando sobre isso,
que quando você entrava no conteúdo racista, extremista, aparecia propaganda do lado. Então tava atrelando a imagem. Exato. Então o algoritmo que essas empresas estão criando, ele não tá dando conta de filtrar, de direcionar corretamente. Então cortaram essa verba. O que pode fazer o Google ser um pioneiro aí para mudar um pouco isso. E outra coisa que isso tem gerado é emprego, porque tem um monte de gente ganhando dinheiro sendo moderador de comentário em jornais, em mídias que precisam disso. Sim. E como não tem um programa que faça adequadamente, então tem alguém ali lendo comentário, moderando, filtrando, isso pode, isso não pode. Então, É porque você não consegue, o né? Temer vai gostar disso aí. Você não consegue fazer isso de forma automática, né? Como um filtro de palavras, por exemplo. Uma palavra ela pode ser usada, né? Para ódio, para falar mal do ódio, pro bem. Então não tem muito. É complicado. Agora, cara, vamos ver se você vai né? ser sincero e verdadeiro agora, hein? Vamos lá, cara. Você já manifestou ódio na internet? Ah, já, né? Com certeza. Acho O que quê? todo mundo. Não sei dizer Ah, exatamente sabe o quê. sim. Não Vai, fala aí, vai. Não sei, cara. Sei lá. Não, especificamente não sei, mas já devo ter. Eu já tive um episódio que... Você que lembra, entendi, assim? É mesmo, cara? Eu tava acompanhando a NBA, assim, não fazia muito tempo. E tem um cara na ESPN, que é o Gustavo Hoffman, que é um comentarista. Que eu não curto muito o estilo dele, né? Mas é um cara competente no que faz. E ele Olha lá, escreveu tá um elogiando artigo... agora pra dar uma... Não, agora ele ser mais racional, né? Ele escreveu um artigo falando sobre a temporada do De La Vedova, que era um armador reserva do Cavs, na temporada que o Cavs perdeu. E eu achei meio fora da realidade, assim, a análise do cara. Só que eu não precisava ser tão agressivo no comentário com o cara. Então eu lembro que eu falei que ele tava querendo ser igual não sei quem. Não tava você certo, comentou, blá, blá. tipo, no post dele, é isso? No meu Facebook lá e tal. E ele respondeu, só que ele foi agressivo também. Putz, Não sei entendi. o que, tal, mal educado. E aí eu respondi de novo, e ficou uma coisa meio feia, assim, né? Mas depois eu pensei, por que eu tô querendo ofender o cara? O que ele tem a ver? Ele tá dando a opinião dele só. Eu tenho direito de não concordar, não ler mais, não assistir, ou só discordar, ué. Qual o problema? Ou comentar discordando, mas sem, com né, respeito, ofender né? diretamente ele, Então, né? assim, no momento você fala, putz, ó, tá vendo que cara babaca? Ele comentou desse jeito. Mas não, o ódio gera ódio também. Sim. Então ele também teve o direito de responder daquele jeito. Mas se eu visse o cara na frente, se eu conhecesse ele agora, assim, e fosse trocar uma ideia, eu ia me sentir mal. Eu ia me sentir um idiota de ter feito aquilo. Não tem porquê. Então a partir desse dia eu pensei, não vou mais manifestar esse ódio, assim, pra qualquer coisa. Eu vou discordar, mas com respeito, com jeito, entendeu? Então, é complicado, né, cara? Eu acho que o fato do cara ter comentado respondendo dá um choque meio de realidade, assim, não dá? Tipo, O cara, ele existe, tipo, ele cara, sabe que eu existo, merda, é um ser humano É. também, sabe? É que não tem muita audiência, então fica mais fácil comentar, entendeu? Olha que maldade, cara. Mas beleza, Panda, agora vamos fazer aquela pergunta que a gente sempre faz relacionada aos temas. Que a gente Primeiro sempre programa faz. a gente É a sempre primeira faz. vez a gente sempre faz. A pergunta é o seguinte: o que gera mais ódio nas pessoas? Injustiça ou preconceito? Ah, cara, eu acho que preconceito. Por quê? Porque eu acho que toda declaração de ódio tem um fundinho de preconceito ali, cara. Seja do preconceito mais básico àqueles mais absurdos, assim, mas é quase uma forma de também se sair melhor, assim, sabe? Tipo, eu vou mostrar como eu odeio isso, como isso é ruim, pra eu estar um pouquinho acima. Entendi. Então eu acho que sempre tem um pouquinho de preconceito, cara, sempre. Eu não sei, eu acho que a injustiça te causa um furor, uma frustração, um mix de coisas que te deixa meio impotente, assim, tipo, poxa, ainda mais quando acontece com você, né? Quando acontece com alguém, você tem uma reação de querer ajudar e tal. Mas é um tipo de ódio mais direcionado, não sei, um ódio que às vezes até faz bem, te mobiliza a fazer coisas. É que o ódio, quando você foi injustiçado, teoricamente é um ódio normal, né? Tipo, ok, assim, então. você, né? Você é ser humano e tal. né? Por te injustiçaram. Se você estiver correto mesmo, talvez seja até entendível, vai. Beleza, cara, vamos agora fazer um giro de notícias. Primeira página do UOL, aquela parte de cima tem as notícias principais, né? O assunto agora é: Rússia pede união na ONU e diz que vai reforçar defesa
antiaérea na Síria. Então o assunto do momento é o Trump fazendo trampices. Trump né? fazendo trampices, cara. E batendo no peito, né? Orgulhoso lá que fez trampices, cara. Mas eu acho que foi a primeira coisa que ele fez que deixou a maioria satisfeita. Foi, Porque os americanos reclamavam muito que o esperavam Obama era alguma banana, né? atitude, né? Então uma das coisas que queimava a avaliação do Obama era essa falta de atitude, por assim dizer. Sim. E o Trump, na primeira oportunidade, meteu bala nos caras, né? Véio. Aliás, ele fez isso porque o Assad usou armas Químicas e lá. tal. É. Acho que ele tentou atacar o Estado Islâmico, não sei o que ele pensou, né? E aí o Trump achou um absurdo e foi pra cima. Cara, tem um negócio que às vezes me enche o saco, assim. Por exemplo, hoje é o melhor dia do ano pra observar Júpiter. Ultimamente parece que todo dia tem um eclipse, tem uma observação não sei do que. Pra mim, quando eu era criança, era tão raro essas coisas. Todo dia tem agora, parece. Verdade, cara. E sem falar que é meio... Tipo, você vai pegar o melhor dia do ano para observar Júpiter. Aí você tem que estar, tipo, a 15 metros da linha do Equador com um binóculo, sabe? Tipo, é meio... E, poxa, hoje em dia a galera consegue imagens fantásticas, É. né? Que são maravilhosas. E acho que essas coisas perderam um pouco o brilho também Por por causa causa disso, disso, né? né? É tipo, eu pelo menos tô assim já, tipo show, viagem, eu já fico meio triste de puxar a câmera fotográfica e falar, sempre vai ter um cara com uma Não precisa. né? DSLR top aí, tirando foto maravilhosa. Pra que eu vou tirar minha fotinha com o celular, sabe? Então acho que dá uma desanimada, assim, sei lá. Bom, aqui na página de esportes, né? Galera falando de várias coisas. O Bruno vai estrear pelo Boa no sábado. Vamos ver qual é que vai ser, né? Vai ser né, um monte de gente falando. Vai. Ó, se fosse, por exemplo, estreia do Bruno contra o Inter, eles iam justificar isso pra não cair pra Série B, certeza. Ah, Caímos pra Série B porque jogamos com o assassino lá, os caras não estavam motivados, entendeu? Vamos fazer um protesto. Ainda bem que não é. Se bem que pode ser o Inter, porque o Boa tá na Série B agora. Ele subiu da terceira, ixi. Tomara que o Inter não rebaixe o ano que vem, né? nossa. E estão falando do Grande Prêmio da China e Fórmula 1. Eu acho que, cara, Fórmula 1 é um negócio que ninguém aguenta mais. Mas a Globo gasta tanto dinheiro com isso que eles devem pagar os canais Os de canais notícias pra salário. falar. Bom, vamos agora para as coisas mais fúteis, entretenimento. Canal 2 é lançado e atinge... Ó, Adele compra mansão longe dos holofotes para ter uma vida normal. É o velho dilema das pessoas que são normais e querem ser famosos, os famosos querem ser normais. Exato. É muito clichê essa vida, né? Muito, cara. Muito. Aí o cara fica em depressão, não tem graça mais viver. Aí termina daqui 10 anos Aí alguém encontrado aparece e fala, morto. Não tenha dinheiro não faz diferença. Aí, bom, vamos pra outra parte aqui. Cara, você tá descendo tanto, daqui a pouco você vai chegar no Big Brother. Tô ficando preocupado, cara. Já passei. Eu pulei essa parte, pulei. Uma frase do Dória, emblemática. Quem decide é o povo. Por quê, hein? Quem decide o quê? Quem decide o dia que ele vai pra rua limpar as coisas? Não entendi. Se fosse assim, cara, acho que ele ia todo dia pra rua, né? Porque não deve ter nada pra fazer na prefeitura pra limpar a rua, né? Estão ventilando o nome dele pra ser o candidato à presidência em 2018. Cara, ele vai... E ele é forte, hein? Ele vai. Ele representa uma... Eu tenho certeza que ele é candidato, cara. Então, mas e aí, Alckmin e Aécio não vai entrar? Não vai. Os caras tão fracos, né? Tão fraco. Tão fracos. Agora, o engraçado é que assim, o Alckmin que colocou ele lá, sabe aquela coisa de você acertar um talento pro futebol? O Dória é o talento da política. Só que o cara tá engolindo todo mundo, Passou né? a rasteira geral, cara. É isso aí, galera. Esse foi o nosso programa de hoje, sobre o ódio. Se você quiser comentar, não comente com ódio, por favor. Não só aqui, mas em qualquer lugar. Exatamente. Até a próxima. Deixa aí seu like, compartilha se você gostou. Se não gostou, não compartilha. E até. Beleza? Muito bom, cara. A gente vai fazer os Parabéns, pós-créditos cara. depois? Pode ser agora, depois. Quais serão os pós-créditos? Não sei. Que Os caras se socando, tá ligado? Antes. Tipo ódio. A gente continuava a história assim. Eu pensei em gente fazer um fakezinho assim, tipo, você levantava e falava assim, putz, cara, não gravou nada. Aí eu tinha um ataque de ódio, assim, entendeu? Puta, cara, você é burro, não sei o quê. Justo. Não precisa fazer isso não, cara. Não, ia ser idiota. Ia ser óbvio que era